E já estamos de volta. E agora nós vamos receber aqui o Tenente Coronel Herbert de Carvalho, comandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Cachoeiro, que vai conversar com a gente sobre esse período de pandemia que as pessoas têm procurado mais as cachoeiras e quais são os riscos que elas oferecem, né, Fernanda? É isso aí. Cumprimentar primeiro aqui o coronel. Obrigada, tá? Obrigada pela presença do senhor aqui. O senhor está na moda, porque o verde militar, né? Como disse o Éder, está na moda agora para o inverno, então tá tranquilo. Os bombeiros não sobra muito verde, não, mas tá bom. Tem, né? Então, coronel, a gente sabe que foi uma semana, essas 2 últimas semanas não foram fáceis aí para o Corpo de Bombeiros. A gente teve o caso do Felipe Gussão, lá de Castelo, que vocês colocaram aí uma força-tarefa, né, para as buscas, para o salvamento. Só que a gente tem que falar de outra coisa também, que é esse banho de cachoeira. A gente tem uma região com muitas cachoeiras belíssimas, muitos lagos, muitas lagoas, mas é preciso atenção na hora de frequentar esses lugares, não é? É isso mesmo. Antes de mais nada, eu tenho que aqui expressar, em nome da corporação, as nossas condolências à família, né, tem passado por esse momento muito triste, não só essa, mas como todas as outras que um dia já vieram perder seus familiares nesses locais. Porque a gente vai tratar de um assunto bem técnico aqui, então a gente não queria com isso dizer que somos frios, né? Uhum. Então a gente vai tratar do assunto tecnicamente, mas a gente sente sempre quando começa uma operação e não consegue concluir ela. Isso mexe muito com a gente também, tá? Porque a gente quer sempre cumprir a missão e às vezes a gente não consegue. Mas esse assunto requer atenção, sim, porque em se tratando do Espírito Santo, eu creio que mais de 80% das mortes em cursos d'água, em áreas de banho assim, são em águas doces, né? Porque a água doce ela engana mais do que o mar. O mar é aquele cachorrinho vira-lata que fica ali berrando, fazendo aquele estardalhaço todo, que você não chega perto porque ele está gritando muito. Tem medo. Tem medo dele, né? Mas a água doce é aquele cão de raça que fica quietinho, espera o ladrão entrar e arranca a perna dele fora. Porque o mar ele tem a sua superfície agitada. Então ela transmite a ideia de algo, já transmite imediatamente a ideia de algo perigoso e violento. Então as pessoas tendem a respeitar um pouco mais. Mas como a maior parte do perigo dos cursos d'águas doces estão por debaixo, não está na flor d'água, as pessoas tendem a pensar que ali é um local que oferece menos perigo do que o mar. E com isso se arriscam mais do que no mar. E com isso morrem, se afogam mais do que no mar. É sempre assim, é por causa da falsa ideia de que os cursos de água doce aparentemente oferece menos perigo por causa da sua superfície um pouco mais tranquila. Naquela cachoeira lá em São João, lá em Castelo, pelas imagens que a gente recebeu aqui, pelos vídeos que a gente viu, é uma cachoeira formada de muitas pedras e ela tem muita correnteza. Sim. Então, num caso como esse, a pessoa já tem que imaginar que ele é um local perigoso, ou não? Ou isso também não é sinal de perigo, a correnteza? Sim, o que está embaixo? Não, a correnteza é sim. Se ela já estiver oferecendo a você essa informação, ótimo, ok? Mas vamos falar de uma cachoeira. A cachoeira, ela cai. Mesmo no local ali da queda, no exato local da queda, fica aquele turbilhão de espuma. Mas logo alguns centímetros na frente, 1 metro na frente, a água já está mais... Ela corre mais suave. Por cima, né? Por cima, é isso que eu estou falando. Você então, não imagina o que tem embaixo. Exatamente, o normal é isso, né? Um rio, por exemplo, ele corre tão... Por exemplo, você entra... Eu já tive a oportunidade de ver e entrar no final lá do Rio Amazonas. Você vê o rio andando assim, parece aquela tartarugazinha passando, certo? Você bota a mão debaixo d'água, a correnteza te carrega. Você não vê o que está por baixo passando. Então é isso que afasta a pessoa. Mas vamos lá, cachoeira, curso d'água. Olha, eu costumo fazer o seguinte, tanto a maneira como você trata o mar é a maneira como você trata os cursos d'água. Tudo é questão de época. Eu fui criado em Vila Velha, Coqueiral de Itaparica. Tinha época de quando eu era moleque, do mar destruir a praia toda. E tem época que dá compatia da lagoa. Então, cursos d'água é a mesma coisa. Tem dia que a cachoeira está própria para banho. E tem dia que a cachoeira não está própria para banho. Certo? A correnteza está mais forte, tem lugar que está melhor. Mas mesmo uma cachoeira, quedas d'água, tem um ponto que está mais agressivo, mas às vezes lá na frente tem um ponto que ela bate, para e dá uma certa
Então, talvez aquele ponto ali seja o mais adequado para você se banhar do que aquele que você estava acostumado lá em cima. Então, assim, não tem uma regra fixa. Você tem que olhar o ambiente, certo? E dizer, poxa, eu estava acostumado a entrar aqui, poxa, mas hoje choveu um pouco mais lá para cima, a correnteza está um pouco mais forte, esse ponto aqui está um pouco mais perigoso. Lá para baixo tem uma determinada queda que faz com que quebre um pouco a velocidade da correnteza, tem um trechozinho de piscininha ali que sempre faz, de calmaria, ali às vezes é um local mais seguro para você se banhar ou não. Mas essa percepção aí a pessoa só vai ter se ela já conhece o local. Exatamente. Agora, se eu chego numa cachoeira e eu não conheço a cachoeira. Ó, vamos surfar. Vamos lá, eu pego onda, gente. Tá? Ó, surfista. Peguei onda minha vida toda. Tá faltando cabelo, agora, depois então, de aí, velho, surfista é cabeludo. Então, já peguei onda. A primeira regra de um surfista quando ele vai para um mar que ele não conhece, ou é conversar com o local, ou é sentar e observar, pelo menos durante 1 hora antes de entrar. É regra para surfista, que sabe nadar e tem prancha para se agarrar. Ele tem que conversar com o local, onde é que eu pico, onde é que eu entro, onde é que é a correnteza, onde é que puxa. Ele tem que saber isso. E ou senão, se ele não tem uma pessoa ali para conversar, o local está vazio, senta, olha e observa. Para onde está puxando? Né? Qual é o perigo para entender o mar, né? Para entender o que ele está fazendo. Então, ninguém deve entrar num local completamente desconhecido. Tem que ter uma orientação de alguém, ou se o fizer, se não tiver opção, fazer com o máximo de cuidado possível, conhecendo, primeiro, as limitações do local, primeiro, as suas próprias limitações, e segundo, as limitações do local. Né? A primeira coisa é se conhecer, e depois conhecer o local para saber até onde você pode ir. Agora, a gente falando aqui da região sul, Cachoeiro, Castelo, quais são os pontos que vocês têm mais intercorrências, têm mais problemas? Assim, se alguém perguntasse para o senhor onde eu não devo ir, em qual rio ou em qual cachoeira? Não tem isso bem definido, porque tem época que dá mais um lugar, tem época que dá mais o outro. Isso a gente não pode dizer. É óbvio, uma coisa é certa, os locais mais frequentados costumam dar mais problema. E eu não posso botar a culpa no local. Tá? São as pessoas. Então, local que dá muita gente, morre mais. Lugar que dá menos gente, morre menos. Embora isso também não seja regra, porque nós já tivemos época do ano em que morreram muitas pessoas em locais que não iam ninguém. Talvez tenha sido por isso. É uma pessoa do local, não tem um conhecimento de que fossem pessoas de longe da região, são pessoas do local, mas que mergulhou num local diferente que as pessoas não estavam acostumadas a ir, ou que ele mesmo talvez não estava acostumado, ou que naquele dia e naquele momento não era mais apropriado para ele fazer isso. Então, assim, não dá para você definir quais são os locais mais ou menos perigosos, porque hoje pode estar perigoso, amanhã pode não estar, depende se vai chover, se não chover. Isso que eu ia falar, mas se chover mais lá em cima, chover mais lá embaixo, se a correnteza está mais forte, está mais fraca, é tanto fator. Não dá para definir o local, mas dá para definir o período. A gente sabe que um período chuvoso não é um período que se vai na cachoeira. Sim, mas não é período chuvoso não, depende de onde está chovendo, porque tem cachoeiras aqui ou riachos que sofrem influência de áreas que estão chovendo lá em cima. Né, em áreas mais para cima, dependendo de onde vem a influência, o nível do rio, a correnteza pode aumentar aqui mesmo sem ter chovido aqui. Então você tem que olhar as condições do local, mesmo que o dia esteja ensolarado. Ah, não choveu essa semana aqui, significa que o rio vai estar tranquilo? Não. A gente já viu muito isso. Do rio estar cheio, não ter semana sem chuva na cidade, e o rio volume cheio. de água do rio está enorme. A gente porque vê não isso. Choveu aqui, mas choveu lá na cabeceira. Então é o retrato do momento. Certo? É sempre o retrato do momento no local. As condições do tempo não dizem muito a respeito das condições do local no que diz respeito a cursos d'água. Porque naquele local onde você mora, pode não ter chovido, mas choveu em cabeceira e o rio está perigoso e você não sabe disso. Tem que ir lá e ver. Mas se eu estou em uma cachoeira também e está armando tempo para chuva, eu vou embora, eu não vou ficar? Pode favorecer, sim. Pode. Agora, Tenente Coronel, eu queria voltar na história do Felipe Gussão, até porque a gente viu o esforço dos bombeiros, a gente acompanhou aqui de perto, a gente tem a Rafaela aqui que acompanhou a manhã inteira, né, toda hora ligando para o senhor, perguntando informações, e a gente viu o empenho, né?
como que foram as buscas por ele e em que pé está? Nesse momento, certamente, não estão mais fazendo busca, estão precisando ver alguma materialidade, né? Como o senhor disse. O senhor pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Ele começou na segunda-feira, né? A nossa equipe de mergulho está em Vitória, principal, mas a equipe de local tem algumas pessoas que também têm curso de mergulho, embora não esteja atuando como mergulhadores, fizeram buscas superficiais. Aí no dia seguinte, na verdade a equipe chegou até de noite, ela não conseguiu, chegou no final do dia, ela não conseguiu prolongar o mergulho durante a noite, acho que fomos até quase umas 19 horas. De noite já, né? Aí paramos as buscas, esperamos as condições A do gente seguinte. está até mostrando algumas imagens lá do Sim. local. Muito difícil de fazer busca. Assim, depende das condições. Se você tem um período de curso d'água, por exemplo, período de seca, as condições ficam mais favoráveis, porque a correnteza fica menos forte. Nesses dias aí, ela estava bem forte, a gente não conseguia fazer a varredura. Tentamos, usamos todas as técnicas necessárias para isso, fomos até o terceiro dia, que é o nosso protocolo padrão de buscas, e não... É uma agulha no palheiro, ok? Então a gente precisa de alguém viu aqui. Isso não é o suficiente. A gente não tinha nenhuma evidência concreta do corpo. Nós já tivemos situações muito mais perigosas do que essa. E eu quero reforçar esse detalhe. Muito mais perigosas. E a gente, depois de alguns dias, apareceu a evidência do corpo. E a gente montou uma estratégia de guerra para poder tirar o corpo. E tiramos. Ok? Então a gente nunca volta com as mãos vazias se tiver certeza que o corpo está lá. A gente vai tirar, ok? E já tiramos, sempre tiramos. Agora, se não tiver evidência, porque a gente vai ter que fazer uma série de intervenções, né? Tanto com equipamentos quanto com outras coisas. É importante esclarecer também com relação à questão do rio, ficaram muita gente falando aí por que não diminuíram, por que não fecharam a represa lá em cima. Isso. Não tinha como, porque a área fazer, não podia fazer aquilo, porque a área estava, a gente ia causar outro desastre tentando achar o corpo do rapaz. Então, tecnicamente, não teria como fazer o represamento. E mesmo que fizesse o represamento de outras acima, ela sofria influências, ia vazar, ia transbordar. O pastor falou, a gente fecha aqui, mas tem o rio tal que está descendo aqui. O pessoal da empresa nos apoiou muito. Em nenhum momento eles fizeram nem um pouquinho de resistência a fazer absolutamente nada. Tá? Quero agradecer aqui. Colocaram todo o corpo técnico deles à nossa disposição e fazer tudo que fosse necessário que pudesse ser feito. Mas, infelizmente, naquelas condições não dava para fazer nada. A gente não tinha como fazer mais nada. E aí, estendemos até domingo, né? E não tivemos o resultado que a gente esperava, de ter pelo menos alguma evidência. Historicamente, é difícil isso não acontecer. O corpo realmente, se estiver lá, ele está muito preso de algum jeito. É normal também, rolou uns áudios aí, muito de fake news, dizendo que tinha achado. É muito difícil, tudo isso fake. O pior de tudo é fake news. Mas veja bem, toda mentira não é toda mentira, não. Eles falaram, vira o corpo, ele está muito inchado. Isso é verdade. Triplica o tamanho. O que ele falou lá é verdade mesmo. Às vezes não sai porque ele triplicou de tamanho. Ficou preso na fenda, inchou e não sai, isso mesmo. O que ele falou lá era verdade. Uma câmera de infravermelho. Infravermelho pega calor. Como é que vai pegar calor de corpo morto frio? Não tem como. Né? Certo? Não tem esse tipo de equipamento. Então, isso é falacioso. Mas, assim,
a gente está sonhando, assim, desejando muito que alguma evidência concreta apareça em algum lugar para a gente ter alguma pista para a gente voltar. Então as buscas podem ser retomadas. Qualquer momento. Então, logo alguma evidência mais concreta apareça, evidência que a gente fala, assim, é chato falar, mas são partes, né, da pessoa, né? Que aparecem. Um pedaço de roupa, um tênis, não sei, né? Opa. Não devia nem estar... Né? E aí, se tiver, aparecer ali no próprio local, a gente volta. Com certeza, não tenho dúvida disso, tá? Agora, anteontem, eu acho que foi que rolou um áudio aí que já tinha sido encontrado. Mas Foi esse que eu estou falando. É esse, né? Agora, uma pergunta ali, qual é a profundidade daquela área de cachoeira? Ali é um local próprio para Muito banho? profundo? É próprio? Todos os locais são, depende da circunstância. É. Tem época na praia, fica, minha prainha que eu falei lá. Praia de Coqueiral? Fica Vai só lá na pedra, encosta na pedra, a água cai no corpo, já viu, pessoal? Tá, não quer dizer que a pessoa então mergulhou ali, exatamente. pulou ali, saltou então, por ali. isso que eu estou falando, há muitas formas de você aproveitar aquele ambiente. Tá? Uma coisa é você fazer mergulho de profundidade, outra coisa é você ficar curtindo o ambiente por cima. Ali, né, a água por cima, o banho da cachoeira ali por cima. Uma outra coisa é você ficar dando salto e pulando. Tem época que pode fazer isso? Dependendo do local, sim. Eu já fiz. Tem época que não dá. Está raso, está perigoso, está fundo. Não está fundo, né? Tem muita pedra próxima. Então, tudo vai depender realmente das circunstâncias. Não dá para dizer que não tinha... Naquele momento ali, pode ser que não fosse apropriado fazer o que ele fez. Mas pode ser que algum cantinho lá estivesse bom para ficar dentro da água, boiando ali um pouquinho, e pronto, dependendo do local. Tem local que a corredeira diminui um pouco a velocidade, tem local que ela aumenta. Então, não dá para dizer, pode ser que o erro tenha sido a atitude dele, e não necessariamente dizer que não pode ir lá, que se você pisar naquela água, você vai morrer. Isso é mentira, tá, gente? Dá para aproveitar bem os cursos d'água. Eu aproveito os cursos d'água, mas cada um tem que saber... A regra básica... O senhor me falou da cintura, água na cintura... água no umbigo, sinal de perigo. Isso aí vale para todo mundo. Vale para praia, vale para rio, lagoa, cachoeira. Para quem não sabe nadar, para quem não sabe se virar, água no umbigo, sinal de perigo. Agora, tem um vídeo que eu recebi, queria até, não sei se o senhor tem conhecimento, mas de repente deve ter, a respeito da cuia, né? Você lembra? Que foi interessante. Um fato até curioso. Na verdade, é curioso. Não conheço. Então conte, Fernanda. O pessoal filmou, um senhor colocou uma cuia lá na cachoeira com uma vela dentro, ou fez uma reza, não sei exatamente, a gente não conseguiu apurar isso até o final. E a cuia ficava só em um lugar. Aí eles falam, isso é coisa dos antigos, né? É uma coisa tradicional, que aonde a cuia para é porque o corpo está ali. E o que mais impressionou a gente é que tinha uma correnteza danada e ela só ficava no mesmo lugar. Só que a gente via redemoinho também na água. Então, também... Lamento, mas a física explica. Mas também explica até eu tinha que ver o vídeo para dizer ali, aquilo dali tá fácil explicar, ou não, né? Mas a física explica. Talvez até explique o local onde está o corpo, porque a cuia vai ficar, de repente, no mesmo redemoinho, né? Pode ser por isso também. Ela gera um refluxo para trás e deixa lá, por exemplo, a água, ela não tem forma física, ok? Então, ela acompanha partes dela acompanham. Então, o fluxo está vindo numa direção. Se ele encontrar um obstáculo, ele vai se dirigir para o caminho que ofereça menor resistência, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para baixo. Aí, ela vai continuar. A tendência da água é continuar o movimento natural. Então, se a água vai para baixo, ela tende a continuar indo para baixo. E ela perde força e volta para cima. Ok? Perdeu força, voltou. Se ela encontrar a correnteza, ela vai voltar de novo, bater na pedra, vai para baixo, volta, perde força, tende a ir para cima. Você gira, aquele efeito moinho, né? Fica uma ali. máquina de lavar roupa, uma máquina né? de lavar roupa que fica girando. E uma parte dessa correnteza, se ela não encontrar resistência de
da correnteza aqui nesse sentido, ela volta para trás, tá errado falar isso, né? Ela segue em linha reta para trás. Então ela tende a fazer esse caminho para lá. Então, se ela encontrar condições, ela sobe de novo. E aí esse processo vai. Nossa. Então o corpo pode entrar num buraco e tá num local onde ele sofre a resistência contrária à corrente do rio. Ele fica só ali parado. Porque a corrente que está retornando por baixo está mantendo ele lá. Certo? Então, assim, não dá para você definir qual vai ser o comportamento da água. Por exemplo, até a distância entre a superfície e o fundo determina a forma como a água vai se comportar lá embaixo. Então, se tiver mais fundo, é de um jeito. Se tiver mais raso, é do outro. Então... E estava muito difícil para os mergulhadores irem lá para baixo? Eles estavam seguros, né? Então, a água está nesse sentido aqui, eles estavam tentando e não conseguiam. Certo? Por mais que eles tentassem abaixar, ele era cuspido. O vídeo não está aí, nós gravamos o mergulhador tentando fazer um mergulho. Uhum. Aí ele vai entrar na água, ele tá no cabo guia lá, o cabo de salva-vida dele lá, ele é preso por nós, um está segurando ele do lado de fora, ele vai, entra, afunda, desaparece, de repente o rapaz que está segurando ele é cuspido lá para trás, ele é jogado lá em direção Gente. ele é cuspido e jogado lá no fundo. Aí o rapaz segura, puxa, volta ele para cá, ele tenta de novo, é cuspido de novo e volta. Ele não consegue fazer o que ele tem que fazer. Foi um trabalho perigosíssimo para eles perigoso também, né? Demais. Meu Deus. É perigoso demais. Tem que ter muito mecanismo. Agora é isso, na medida que o perigo aumenta, a gente também aumenta os mecanismos de segurança, né? Uhum. Por exemplo, descobrimos com certeza que o corpo está preso ali em tal lugar. A gente vai criar todos os mecanismos de segurança necessários para contornar o máximo possível aquele perigo, para a gente fazer com um perigo administrável, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas sempre vai ter. Mergulho é uma das atividades muito perigosas. Coronel, e para a gente fechar esse bate-papo aqui de hoje, muito bem explicativo, eu queria que o senhor falasse para a gente, desse para a gente algumas dicas. A gente tem muitas cachoeiras aqui na região, a gente tem muitas opções de passeios aqui perto. Como que as pessoas podem frequentar essas cachoeiras de forma segura? O que ela deve fazer ao chegar? Vai ficar uma hora lá observando como surfista? O que o senhor indica para essas pessoas fazerem, quem quer aproveitar os finais de semana? Olha, infelizmente, é mais ou menos esse protocolo, né? Primeiro, se conhecer alguém na região, vamos na cachoeira tal amanhã? Vamos. Seria muito bom se conhecesse alguém da região para ligar e perguntar: ei, como é que tá aí? Tá bom? Dá para ir? Não dá? Tá bom para mergulhar? Não dá? Tá bom para nadar? Seria muito bom se pudesse ser feito assim. Mas não havendo essa possibilidade, tem que realmente arriscar. Bota todo mundo dentro do carro e vai até o local. Na hora de chegar lá, olha, eu, como surfista, já me deparei com uma série de situações. Eu vou usar um termo, tá, que nós usamos no surf, né? Eu amarelei, eu reguei. Eu olhei para o mar, fui passar Saquarema, tá? E olhei para aquilo e falei: não encaro. Não encaro. Voltou para trás. Eu sentei lá, fiquei bonitinho vendo os malucos dentro d'água lá, entendeu? Quebrando prancha. Eu não encaro. Então a pessoa tem que entender, se ela vai correr esse risco, ela tem que chegar lá e ver: olha, infelizmente, hoje não vai dar, ou todos vamos ter que ficar só molhando o pezinho aqui. Uhum. Tem que ter alguém para botar moral na coisa e dizer: olha, hoje aqui não vai dar, as condições não estão favoráveis, entendeu? Então, cada caso é um caso, cada dia é um dia. Hoje pode, é igual surf, gente, tem dia que a gente vai pro mar, tá um paraíso, no outro dia você vai, tá horrível. Tem dia que você vai surfar de manhã, de tarde tá ruim, é igualzinho. Tem dia que você vai, no outro dia a outra pessoa foi: nossa, estava tão bom hoje, poxa, eu fui ontem, estava horrível. É assim mesmo, não tem... É o retrato do momento, você vai ter que ir até o local e avaliar o perigo e as condições de segurança do local naquele dia, certo? E tomar a sua decisão ali, se vale ou não a pena correr aquele risco. Com certeza. Não tem jeito. Perfeito. Muito obrigada, comandante, pelos Estamos às esclarecimentos. Espero que possamos estar juntos de novo em outra ocasião para falar de coisa boa, né? Para dar dicas aí vai passar essa pandemia logo, a gente vai ter assunto de mais ir para dicas de praia, praia. dica de praia, isso Tomara. mesmo. É um prazer recebê-lo aqui nessa tarde. Prazer foi nosso, estamos sempre às ordens.